Os Surfistas do Zuvuia, uma viagem interdimensional, de José Argüelles. Capítulo 1. A grande equipe maia de engenharia e as suas escapadas galácticas. Estou ansioso por apresentá-los ao meu tio Joe, mas primeiro precisamos ter um contexto, um cenário. Portanto, vamos montar o palco. Exatamente um velho surfista qualquer. Ele é, afinal, o tio Joe, não é um surfista maia. Todos querem saber algo sobre os maias. Quem foram? De onde vieram? Para onde foram? O que esse povo antigo e o seu calendário têm que ver com a convergência harmônica, o maior evento do Fórum Popular da história moderna? Ainda há muitos maias vivendo atualmente no Yucatán, no sul do México, na Guatemala, em Honduras e em Belize. Trata-se de um país perigoso. Recebi cartas de amigos há muito esquecidos que moram lá e que me contaram que os protetores do dia, os maias modernos que ainda existem, ainda guardam o Tzolk'in, ou calendário sagrado, estão tendo suas línguas arrancadas pelos exércitos mercenários que dominam essa parte do mundo. Meus amigos, o que a convergência harmônica pode significar para eles? Eu gostaria de saber. É provável que vocês também. Provavelmente vocês já viram ou ouviram falar das pirâmides e das ruínas misteriosas nas florestas. E podem também ter ouvido contar que os maias sacrificavam crianças e arrancavam o coração das pessoas depois de algum sangrento jogo de bola. Qual será a verdadeira história por trás de tudo isso? Se vocês voarem até Villahermosa, a capital mexicana do petróleo, poderão alugar um carro e ir a um lugar chamado Palenque. Chegarão lá em 4 horas. Como acontece com as ruínas maias, o lugar é bastante acessível e está repleto de pura magia. Fantásticas torres de pedra e templos espreitam no meio da densa floresta, onde macacos e pássaros fazem todo tipo de ruídos. Ocasionalmente, um javali selvagem rompe dos arbustos rasteiros, bufando e escavando sem qualquer traço de boas maneiras. O guia para viajantes lhe dirá algo a respeito do Templo das Inscrições em 9 níveis, construído em 683 a.C. Também lhe dirá que existe um túmulo dentro da pirâmide que foi terminado 9 anos depois, em 692 a.C. E o seu manual o informará de que um homem chamado Pakal Votan foi enterrado ali. A sepultura é ainda mais misteriosa do que as ruínas do lado de fora. É a única do gênero no Novo Mundo. A única coisa que se assemelha com ela no Novo Mundo ou no Antigo é o túmulo na Grande Pirâmide de Kelps, no Egito. Contudo, o guia lhe dirá que um corpo foi encontrado no túmulo de Palenque, ao passo que nenhum foi descoberto na Grande Pirâmide. Para chegar ao túmulo de Pakal Votan, primeiro você sobe ao templo no topo da pirâmide. Então desce por escadas estreitas. É úmido e escuro. Finalmente chegará à sala do túmulo. Uma antiga porta de pedra obviamente foi aberta com grande esforço, tal como no filme Os Caçadores da Arca Perdida. Você é acometido por uma sensação sobrenatural. Acaso o túmulo poderá ser fechado outra vez? Meu Deus, você pensa, o que significa isso? Espiando através das grades, seus olhos notam uma grande pedra de cerca de 12 pés de comprimento e 8 pés de largura. Trata-se da tampa do esquife. Lá, esculpido nessa enorme lousa de rocha calcária, está um homem que parece estar sentado sobre um animal
com uma árvore que parece emergir dele. O que ele está fazendo? A besta gigante ao seu lado está prestes a engoli-lo todinho. Aquilo é uma árvore crescendo para fora do seu plexo solar? Ele está dirigindo uma nave espacial. Qual é o seu objetivo? Enquanto você quebra a cabeça com tudo isso, sente um calafrio. O cabelo da sua nuca fica de pé. Uma nave espacial. Esses maias serão do espaço exterior? A resposta é um sonoro sim, mas não há nada a temer. A maioria de nós, em determinada ocasião, de uma forma ou de outra, veio do espaço exterior. Falaremos sobre esse assunto depois. Por enquanto, vamos nos ater aos antigos maias, que construíram Palenque, Pacalvotã e seu bando. Penso neles como a grande equipe de engenharia dos maias, escoteiros galácticos em missão. E qual era a sua missão? Assegurar-se de que planetas e sistemas estelares se sintonizassem com o raio galáctico. Mas o que é esse raio galáctico e o que os antigos maias têm a ver com ele? E como eu sei de tudo isso? Não os culpo por ficarem perplexos. Recuperem o fôlego e eu lhes explicarei algumas coisas. A verdade, embora eu continue frequentando supermercados e criando filhos que acabam com meu dinheiro, imitando o que está acontecendo nos vídeos de rock na TV, é que sou um maia. Se vocês virem minha fotografia, dirão: esse camarada parece com o meu tio Charlie, mais com o meu tio Charlie do que com um maia. E isso pode ser verdade, mas eu aprendi a viver como um maia. Aprendi a fazer isso lembrando-me não só de quem sou agora, mas de quem fui e de onde estive no passado e até mesmo de onde posso estar no futuro. E aprendi a viver segundo o tempo maia, mesmo que eu pareça ser igual a todo mundo. Antes de vocês dizerem absurdo, ouçam a minha história. Podem chamar-me de Josuvuia se quiserem. Esse é o verdadeiro nome do meu tio que mora na outra dimensão. Mas pelo fato de eu ser um maia, também posso ser o meu tio. Mais tarde explicarei isso tudo quando contar como funciona o Zuvuia. Agora, tudo o que precisam saber é que Zuvuia é um canal direto da memória. Faz circular as lembranças de que você precisa para lidar com qualquer situação que apareça. Além disso, o Zuvuia também tem acesso às memórias do passado e do futuro com a mesma facilidade. O Zuvuia não é apenas para maias, tampouco. Qualquer um pode se ligar nele. É como energia liberada, fica disponível durante todo o tempo. O efeito desse raio, que se estende por 5.125 anos terrestres, foi o de acelerar a atividade humana por todo o planeta. Essa aceleração é chamada história registrada. Quando o planeta sair desse raio, o que acontecerá por volta de 2012 depois de Cristo, o plano é que os humanos devem ter criado uma civilização global unificada que vive em harmonia com a natureza. Isso ajudará os homens e o planeta a se prepararem para o próximo ciclo evolucionário. Naturalmente, alguns lugares necessitam de mais ajuda do que outros. E o nosso planeta, pequeno planeta, que gostaríamos de acreditar ser o jardim do universo, é um desses lugares. O que os maias sabiam é que, conquanto o raio tivesse o programa certo para essa fase crítica do desenvolvimento, os circuitos genéticos humanos estavam um tanto desajustados. Incidentalmente, os maias chamam esse raio de raio de aceleração e sincronização. Primeiro, ele acelera a atividade humana, causando um interessante efeito colateral. Perto do final do raio, supõe-se que a aceleração se torne exponencial. O crescimento da população explode, a tecnologia está por toda parte e o mercado de valores não pode evitar de ir diretamente rumo ao próprio colapso. Quando o raio se torna inteiramente exponencial, supõe-se que a aceleração entra em sincronização. É quando todos começam a dizer uns aos outros: "Ei, você notou aquilo?" E todos dizem isso ao mesmo tempo. Trata-se de coincidências ou de percepção extrasensorial.
Quem poderá ter certeza? A sincronização é divertida, mas muito intensa. Na primeira metade do raio, nos primeiros 2.600 anos, mais ou menos, o desajuste entre o programa do raio e os circuitos genéticos humanos falhos ainda não era muito visível, ao menos quando se estava observando o planeta de uma nave espacial. Mas ele sempre existiu. Os cristãos chamam-no de pecado original, enquanto que na Índia é conhecido como mau karma. Portanto, os primeiros 2.600 anos, os babilônios perseguiram os povos no Oriente Médio por cerca de alguns séculos, apenas para serem derrotados por um grupo ainda mais agressivo chamado de persas. Os egípcios e os chineses tentaram manter um padrão igual com poderosas sucessões de dinastias reais. Os gregos começaram a construir lindos templos sobre os rochedos acima do mar Egeu, ao passo que os druidas das Ilhas Britânicas faziam oferendas ao luar em santuários estranhos, como Stonehenge. Escoteiros da equipe de engenharia galáctica dos maias sabiam que a meio caminho, através do raio, as coisas se acelerariam. O que quer que tivesse sido colocado em movimento teria sua velocidade aumentada numa fase crescente de expansão, semelhante à causada pelas guerras imperiais, tornando-se o que conhecemos por Velho Mundo, norte da África, Ásia e Europa. Por essa razão, em 550 a.C., exatamente no ponto central do raio, os maias enviaram para cá um dos seus homens mais importantes. Eles até deixaram uma pista da sua identidade. Essa pessoa, o príncipe Siddhartha, mais tarde denominado Gautama, o Buda, tinha uma mãe chamada Maia. Num mundo cada vez mais dominado pela ganância, pela ambição e pelo poder, o Buda veio para ensinar aos homens a compaixão e a verdadeira natureza da sabedoria, que, segundo ele, você conseguirá acalmando a mente. Viajando pela Índia com sua tigela de pedir esmolas, o antigo príncipe era ótimo em desarmar as almas humanas. Como resultado, depois que ele terminou sua vida terrena e entrou no Nirvana, seus seguidores fundaram uma religião. Foi a primeira religião histórica, uma religião baseada nos ensinamentos de alguém que havia ficado insatisfeito com o processo da história humana. Conquanto o Buda fosse bom em difundir uma influência apaziguadora, na medida em que as coisas começaram a acelerar no Velho Mundo, os escoteiros maias disseram: bem, ainda teremos de criar um modelo genético e implantar um grupo inteiro de pessoas para que mais tarde possamos enviar nosso excelente time de engenharia, no intuito de criar as vibrações sutis para esse planeta. Infiltrar-se em planetas não é a tarefa das mais fáceis, visto que há leis cósmicas no que se refere à entrada em outras dimensões. Uma lei cósmica básica estabelece que você não pode interferir no destino evolucionário dos outros. Isso significa que não é possível impor nossa vontade aos outros. Não se pode simplesmente aterrissar nosso UFO no pátio da Casa Branca e dizer: estamos aqui, parem de poluir o planeta e de consumir armas nucleares. Isso poderia ter dado certo com Hitler, e mesmo assim somente por pouco tempo, mas não funciona com os maias. Outra lei cósmica estabelece: honre a inteligência. Isso significa que toda pessoa tem sua sabedoria natural, e se você quiser entender os povos, deve primeiro examiná-los e deixar-se fluir com eles. Finalmente, há o suprassumo do código galáctico de honra. É o dito em Lakesh: eu sou outro você. Se você viver segundo esse ditado, mesmo que venha a atolar-se com algumas coisas, forçado por algum dos seus colegas, por exemplo, você pode sair para outra dimensão sem se matar e sem matar o seu vizinho. Isso é importante porque quando há um planeta infiltrado, os que descem do espaço não querem acrescentar nada ao karma do planeta. Isso seria completamente contraproducente. Levando em conta todas essas considerações, e dado que o planeta estava no centro do raio há 2.500 ou 2.600 anos,
Os escoteiros maias acharam que o melhor lugar para criar um modelo genético e implantá-lo não seria o Velho Mundo, porque havia muitas coisas ocorrendo por lá. Seriam notados depressa demais. Achariam que eles eram esquisitos e é provável que os matassem por essa única razão. Não, por certo isso não funcionaria. Mas aqui no Novo Mundo as coisas eram um pouco diferentes, aconteciam mais devagar, havia mais predisposição para um implante maia. O lugar perfeito para isso era nas florestas ao redor do Golfo do México, estendendo-se através das cordilheiras da América Central. Ali o povo não vivia se matando ainda. Havia um grupo chamado de Olmecas, o povo da borracha, e outro grupo chamado de Zapotecas, o povo da nuvem. Esses povos se dedicavam à agricultura e ao artesanato, em pedra e jade, e a um belo artesanato em tecido. Também criavam cogumelos, aos quais por boas razões chamavam de carne dos deuses. Os escoteiros maias compreenderam que se você quiser examinar a natureza dinâmica do seu relacionamento com o universo e o modo como atua através dos seus sentidos, terá de interagir alguns desses cogumelos. Sentar-se no cume de uma montanha e ver o que acontece. A teia da criação, a estrutura original do universo. A ética da profunda ecologia lhe mostrará que você é ela. Trata-se de você, carne dos deuses. Eles diziam que essa era uma das maneiras de sentir as vibrações do cerne galáctico, Runabiku, enquanto ainda se vive na Terra. Totalmente voltados para o cosmos. Foi a constatação dos escoteiros maias sobre esses Olmecas e Zapotecas, o povo da borracha e o povo da nuvem. Eles falam com as árvores, conversam com os jaguares, ouvem as nuvens, põem os ouvidos nas estrelas. Pessoas como essas não se surpreenderão se alguns de nós descermos das montanhas, cultivarmos grãos como eles, tecermos como eles, comermos cogumelos e lhe mostrarmos um pequeno instrumento que usamos e chamamos de Tzolk'in, a constante galáctica. Nós lhes contaremos que se trata de um calendário perpétuo de 260 dias, um calendário sagrado que se interrelaciona com seu calendário solar a cada 52 anos. Grande! Portanto, os maias implantaram um único modelo genético, mas um que se aproximava bastante dos modelos à sua volta, de modo que ficava difícil notar a diferença. Segundo o código galáctico do Runabiku, os maias se dividiram em 13 tribos de 7 clãs guerreiras cada, as quais se infiltraram nas densas florestas e nas regiões montanhosas. Dentro de uns poucos séculos, todos estavam usando o calendário de 260 dias. Isso foi quando o povo dessa parte do mundo começou a, de fato, acertar o passo. No México Central, por volta do 3º século antes de Cristo, eles começaram a construir um lugar chamado Teotihuacan, lugar onde os deuses tocam a terra. Esse era o centro principal. Não era exatamente maia, mas torna-se tal em seguida. Havia suficiente seiva maia nele para torná-lo o local favorito dos engenheiros galácticos que vinham visitá-lo constantemente. Na época em que Cristo nasceu, ele foi o segundo a descer ao Velho Mundo a fim de lembrar as pessoas a existência da paz e do amor, e para fazer o trabalho do seu pai. Teotihuacan tinha 200 mil residentes. Interessante é o fato de a pirâmide do Sol de Teotihuacan ter quase a mesma medida básica da grande pirâmide do Egito, porque em 0 depois de Cristo, os velhos mexicanos e o Novo Testamento, o Novo Mundo, estavam prontos a iniciar o seu processo de aceleração com grande intensidade, tal como os egípcios haviam começado o seu processo de aceleração no Velho Mundo quando a grande pirâmide foi construída. Ao mesmo tempo que Teotihuacan foi construída no México Central, os maias construíram seu primeiro grande centro na Guatemala, El Mirador. É como é chamado atualmente, que significa o mirante. E era um mirante. Aí os maias emitiram um sinal. Tudo estava acontecendo como estava previsto. Uma base maia havia sido fundada na terra
e os escoteiros estavam sendo chamados de maias. Os maias haviam exercido suficiente influência nas culturas vizinhas, ajudando-as a se transformarem em civilizações superiores, embora não as dominassem. Devido a esse fato, podia-se contar com que essas culturas permanecessem tolerantes e receptivas a qualquer atividade maia que pudesse ocorrer. Ora, os maias, como você deve ter adivinhado, são pacientes. Eles também são mestres do tempo e da ilusão, magos, se você quiser. E como engenheiros sincrônicos, eles conhecem os seus raios. Conhecendo seus raios, conhecem o tempo mais apropriado para a ação e o mais apropriado para a retirada ou afastamento. Voltemos ao raio. O raio de importância crítica pela qual estamos passando, aquele no qual entramos em 3113 a.C., consiste em 13 ciclos de alta frequência chamados Bactuns. Cada ciclo de frequência, o Bactun, é como um programa de rádio. Ele tem sua qualidade própria única e também é afetado pelos ciclos anteriores. Cada ciclo Bactun dura pouco mais do que 394 anos terrestres, e cada um tem um programa evolucionário especial. Os 13 ciclos de alta frequência são ilustrados e explicados em um fator maia. Atualmente estamos no último, no 13º Bactun, aquele que terminará em 2012. Buda veio durante o 7º ciclo, o 6º Bactun. Cristo veio na parte final do 8º ciclo, o 7º Bactun. Durante o Bactun 8, em 41 a 435 d.C., os maias da América Central compreenderam que tinham de tornar-se sérios. O perfeito e único tempo para dar uma completa afinação ao planeta e sincronizá-lo totalmente com o raio seria o 10º raio, o 10º ciclo, o 9º Bactun, que no nosso calendário corresponde a 435 a 830 d.C. No meio desse Bactun, outro escoteiro galáctico se infiltrou na Terra, Maomé. Sua tarefa foi a mais árdua de todas, visto que tinha de agir num lugar onde o karma fora mais agitado, o Oriente Médio. Em qualquer caso, devido a todos os fatores envolvidos, tais como a duração de um raio, o efeito acumulado da aceleração, o programa do raio com relação ao programa genético, estava claro que o 9º Bactun era o ciclo de frequência ideal do raio para que a excelente equipe de engenharia maia fizesse seu trabalho de sintonização. As ordens eram: atinjam o planeta com o melhor esquadrão do raio, façam medições da frequência de ressonância, entrem em harmonia psíquica e ritual com o campo planetário. Deixem o programa galáctico perfazer o seu ciclo e esperem pelo melhor, de forma que em algum tempo do futuro, quando as coisas se acalmarem, vocês possam retornar a um novo compromisso. Eles apareceram de repente em lugares como Tikal e Copan. Disfarçados de astutos artistas tardios da Idade da Pedra e de adoradores do Sol, os membros da equipe de engenharia fizeram avaliações das frequências galácticas, medindo-as através dos ciclos das manchas solares. A excelente equipe de engenharia maia registrou, em seguida, suas observações em grandes monumentos de pedra, que atualmente são chamados na arqueologia de Stil. Naturalmente, todas as marcações tomaram como ponto de referência a entrada da Terra nesse raio, em 3013 a.C. Depois que a equipe obteve uma leitura exata do planeta em relação ao raio e com outros planetas do Sistema Solar, seu chefe desceu para fiscalizar o trabalho. Esse era Pacalvotan, e isso ocorreu em 631 d.C. Ele estabeleceu-se com sua corte em Palenque e também viajou um bocado para verificar o andamento dos trabalhos. Como ele mesmo fosse um bom mágico, gostava de dar festas em sua corte. Você ficaria surpreso se soubesse quem dava espetáculos nessa corte. Merlin era um dos favoritos, junto com alguns outros mágicos da China, de Java e da Índia. Aporrel, a primeira dama da corte de Palenque, ajudou bastante. Todos se divertiam a valer. Não foi uma época má para o planeta.
Até mesmo as tribos germânicas haviam começado a estabelecer-se na Europa, enquanto no Oriente Médio os seguidores de Maomé haviam começado a reformular o antigo berço da civilização. Quando o túmulo de Pakal Votan ficou pronto em 693 d.C., haviam sobrado exatamente 7 ciclos Katum, ou ciclos de cerca de 20 anos, para encerrar o nono Baktum. 20 Katuns formam um Baktum. Se Baktum é semelhante a um programa inteiro de rádio, então os Katuns podem ser comparados com segmentos do programa entre os anúncios. Visto que há 13 Baktuns para o ciclo do raio que vai de 3013 a.C. até 2012 d.C., existe um total de 260 Katuns para esse mesmo ciclo de raio. 260 igual a 13 vezes 20. Você notará que há tantos Katuns nesse ciclo, chamado de grande ciclo, quantos são os dias do calendário sagrado. Isso ocorre porque 260 é uma constante galáctica. Falarei mais sobre isso posteriormente, pois os maias têm o mais preciso sistema numérico que conhecemos. Foi durante esses últimos 7 ciclos Katum, ou 7 gerações do nono Baktum, que a excelente equipe de engenharia galáctica maia veio ao planeta. Os engenheiros galácticos se lamentaram. O planeta estava recebendo uma afinação. A Terra estava sendo sintonizada com os transmissores receptores ressoantes em pontos extensos do tempo-espaço da galáxia. Essa atividade de afinação era especialmente intensa em Copan e no seu centro aliado, Quiriguá, ambos em Honduras. Se você for a Copan e a Quiriguá, bem como a Coba, perto de Tulum, encontrará datas. Os maias as chamam de calibrações, que nos ancoram no passado profundo. Na estela D, em Quiriguá, há 2 datas. Uma, de 4.683.935 anos. Outra, de 873.600.000 anos, a se perder no passado. Um outro glifo, com Mechan, registra uma data de 25.600.000.000.000 de anos. Acho que é bilhões, então. Outra ainda, o glifo Mukaluman, registra a data de anos. Isso faz tanto tempo que é provável que fique no futuro. Larry Tyler, um ciclologista maia, pensa que essas datas se relacionam com momentos-chave na criação da vida do universo. A data mais antiga corresponderia ao ponto exato de emergência do Super Runabiku, o centro criativo infinitesimal do qual esse universo e todos os universos emergiram e ao qual retornaram. Quiriguá foi o lugar em que a equipe de engenharia galáctica fez sua última observação, no final do Baktum 9, em 830 d.C. Os engenheiros agradeceram ao povo maia, os descendentes do primeiro implante, pela sua hospitalidade e indulgência. Advertiram-nos para que mantivessem a calma, voltassem para a floresta e para que vivessem uma vida simples. Por quê? Porque os ciclos de aceleração apenas trariam cada vez mais problemas para esse planeta. Logo viriam as guerras mundiais e depois delas conquistadores, que ainda mais impiedosos, poderosos e devastadores. E mesmo depois deles, bem depois, no futuro, quase no final de todo o grande ciclo, bárbaros mercenários espanhóis aterrorizaram seus descendentes, cortando-lhes as línguas e destruindo suas cidades. Posteriormente, no mesmo último Baktum, outros invasores derrubariam as florestas com suas máquinas e seus exércitos de guerrilha. Mas quando isso acontecesse, ficar-se-ia sabendo que o grande ciclo estava para chegar ao fim. Em 830 d.C., a equipe de engenharia partiu de volta para o espaço, de volta para outras dimensões, de onde os maias continuaram a observar as coisas. Lentamente, os maias terrestres desapareceram nas florestas. A época de trevas estava se iniciando.
Havia bastante certeza quanto à vinda dos conquistadores. Por volta de 830 d.C., Teotihuacan já havia sido saqueada. As tribos guerreiras, que tinham um nome primitivo de toltecas, o que significa construtores mestres, entraram no Yucatán. Foram introduzidas a guerra e os sacrifícios humanos. Em seguida, porque os povos da terra haviam começado a se esquecer da paz, da harmonia e da revelação divina, que haviam aprendido com Buda, com Cristo, com Maomé. Outro homem foi enviado para baixo, dessa vez no Novo Mundo. Eis que foi Quetzalcoatl, a quem os maias chamam de Kukulcán. Afe Maria. Kukulcán. Ele viveu 52 anos como Pacalvotã entre 947 e 999 d.C. e teve a mesma tarefa ingrata dos seus predecessores: ensinar o povo a amar os seus semelhantes, a viver em paz e a ser grato. Provavelmente eles o ouviram e em seguida o traíram. Ah, sim, ainda uma outra coisa. Antes de vocês arparem em suas jangadas de serpentes, não se esqueçam de deixar-lhes as suas profecias. Ah, as profecias. Elas previam 13 céus e 9 infernos. E cada um com um ciclo de 52 anos. O primeiro céu começou em 843 d.C., logo depois dos 13 anos mortos, depois da partida da equipe galáctica de engenharia. A vida de Quetzalcoatl se estendeu durante o terceiro desses ciclos celestiais. O 13º ciclo celestial terminou em 1519 e em seguida seguiram-se os 9 ciclos infernais. Na verdade, o primeiro dos 9 ciclos infernais começou exatamente no dia em que Cortés fincou os pés em solo mexicano, num local conhecido por Vera Cruz, ou a Verdadeira Cruz. Naturalmente, para grande desgosto dos sacerdotes cristãos, um dos símbolos também era uma cruz. Como essa cruz veio parar aqui? Pensavam, furiosos e contrariados. O novo ciclo infernal terminou em 16 de agosto de 1987, por ocasião da convergência harmônica. Vocês podem estar pensando se Kukulcán teria visto sua profecia sendo celebrada por tantas pessoas que mal conheceram, e muito menos pronunciaram seu nome. Mas esse é o estilo maia, ele se infiltra em todos os lugares, tal como a névoa percorre a floresta. Do ponto de vista da equipe maia de engenharia galáctica, isso significou monitorar todo esse espetáculo durante a próxima dimensão, juntamente com meu tio Zuvuia. A convergência harmônica estava sintonizada com o raio. A população humana havia atingido cerca de 5 bilhões de pessoas. O mercado de valores em alta crescente estava para sofrer um colapso financeiro. A tecnologia e o materialismo haviam tomado conta do mundo. A aceleração havia atingido proporções exponenciais. E como que respondendo a um sinal da sua programação genética, milhares de seres humanos responderam ao chamado da convergência harmônica. Retorno à Terra, estabelecer a paz com a natureza. Mas restam só 25 anos para que se conquiste isso antes do final do raio em 2012. Acaso poderá ser feito? Como os maias sabem, o tempo dirá. Tio Joe me contou que a equipe Maia Galáctica de engenharia está ansiosa para que esse ciclo se encerre adequadamente. O que isso significa? Bem, esse raio de 5.125 anos é, na verdade, o último quinto de um raio que tem quase 26 mil anos. Esse grande raio de 26 mil anos corresponde a toda a fase evolucionária. A atual fase evolucionária é chamada de Homo sapiens porque o Homo sapiens emergiu durante a Era Glacial, há 26 mil anos, no início do raio. Homo sapiens significa humano inteligente. Nossa civilização é o auge materialista da esperteza do Homo sapiens. Vocês não podem superar o que fizemos.
E se continuarmos a fazê-lo, não restará nada para superar, e o alvo do ridículo seremos nós. Da perspectiva dos escoteiros galácticos, nós, os humanos, somos uma coletividade de viciados. Somos viciados em estimulantes químicos e artificiais de todo tipo. E como fazemos com quase tudo, produzimos destruição tóxica. Os escoteiros galácticos riem de nós porque não podemos ver que somos o câncer da Terra. Eles riem porque não conseguimos enxergar que tudo está interrelacionado. Radioatividade, poluição com monóxido de carbono, câncer, AIDS e camada destruidora de ozônio, os delfins agonizantes, o desaparecimento das florestas que atraem as chuvas, o terrorismo, a crescente capa de nuvens, tudo isso é uma peça única, a expressão dos nossos vícios coletivos. A raiz do problema está na cobiça materialista, que na verdade é uma fixação unidimensional. Somos os macacos nas costas da terra, mas a terra quer protestar contra o nosso hábito. Ela diz: humanos, é melhor prestar atenção, pois mamãe vai se sacudir e as suas costas vão se quebrar. A convergência harmônica foi muito mais. Ela nos fez compreender que o único caminho para a paz é através de um retorno à terra, restabelecendo-se a harmonia com a natureza. A Terra está viva, ela é natureza, ela é maior e mais sábia do que nós. Ela nos alimenta, ela nos contém, e se necessário, ela nos destruirá. Se retornarmos à Terra, por que havemos de nos preocupar? A Terra sempre cooperou com a evolução de forma cada vez mais elevada de vida. Por que não participamos do espetáculo e voltamos à corrente evolutiva principal? Seria muito mais divertido do que está sendo agora. A convergência harmônica demonstrou que ainda há humanos suficientes, com bastante força de vontade, mesmo que somente durante 2 dias, para mostrar que estão dispostos a mudar de hábitos. Mas será que conseguirão se impor? Poderão as pessoas que fizeram a convergência tornar-se suficientemente maias para voltar à corrente principal evolucionária? Segundo Tio Joe, em 2012 atingiremos um novo ponto evolutivo em que teremos novas possibilidades. Teremos a oportunidade imediata de desenvolver um modelo melhorado de nós mesmos, o Homo terrestrialis, o humano da Terra, o humano que colabora com ela. E como um bônus adicional, esse novo humano planetário será presenteado com uma consciência galáctica. O truque para vivermos essa transformação é simples. Trata-se de perceber instantaneamente a mudança que podemos realizar, saindo de uma realidade tridimensional materialista e embotada, reconhecer que somos multidimensionais num universo multidimensional. Mas antes de sermos transformados, temos de acordar e limpar a nossa ação. É hora da limpeza e já. Meu tio Joe também me disse que podemos obter ajuda, mas somente se a quisermos. Quando se tem um vício, é necessário que ele chegue ao ponto em que a pessoa, homem ou mulher, saiba que a ajuda exterior é necessária. Se deseja acabar com o hábito. Tentar fazê-lo sozinho pode gerar arrogância e autodecepção. Você quer ajuda? Está pronto? Mesmo se não estiver, os escoteiros galácticos estão. O que me diz? Lembre-se, para os engenheiros maias, esse planeta é mais um projeto, uma escapada galáctica, um thriller planetário. Eles estão lançando as raízes para nós. O que não entendemos é como a jogada é importante. Nossa bola de cera está ligada a partes do universo com as quais nem sequer sonhamos. E se ela explodir, o abalo se refletirá no todo. Então, continuemos. Essa é a entrada para o grande circuito, o majestoso Zovuia. Ele existe por você e está em toda parte. Ele significa tempo, e o tempo é agora.
E tudo o que terá de fazer é aprender como tornar-se mais um Maia, como meu tio Joe. Podemos fazer-lhe uma visita imediatamente.